Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Itamar Benedito e hoje quero fazer uma reflexão acerca do artigo científico da professora doutora Ana Paula Goulart Ribeiro, intitulado A Mídia e o Lugar da História. E para fazer essa reflexão junto comigo, temos um convidado muito especial, estudante de graduação do 5º período do curso de História da Universidade Estadual da Paraíba, meu primo Pedro Henrique, que irá também destacar outros pontos pertinentes ao texto da professora Ana Paula Goulart. Então, esse texto, A Mídia e o Lugar da História, ele vai falar da questão do fato histórico, vai abordar a questão da separação entre passado e presente no tempo histórico, vai abordar a questão da memória, que há duas memórias, a memória oficial e a memória de grupos sociais, grupos familiares, de movimentos sociais. Também ela vai trabalhar especificamente a questão dos jornais, né? O jornal como fonte histórica. E aí, abordando que o jornal, né, na nossa contemporaneidade, é um dos principais registros do nosso tempo. E esse registro é um registro que é mediado pela linguagem. Esse registro ele está permeado de subjetividades, né? Então, a mídia, né, segundo Ana Paula Goulart Ribeiro, ela constrói um real discursivo. Ela não reproduz o real, ela não reproduz a realidade. Pelo contrário, ela produz um real e esse real é discursivo. Ela produz uma realidade discursiva e que essa produção da mídia, ela não é neutra, né? Ela tem suas ideologias políticas, tem seus interesses culturais e econômicos por trás dos discursos. Então, o discurso midiático, ele não é neutro e está permeado de subjetividades, certo? Então, aí vem a questão do fato histórico. Então, a mídia, ela constrói o quê? Uma ideia de história, né? Ela não faz a história enquanto ciência. Quem constrói a história enquanto ciência somos nós, historiadores, né? E aí, o fato que a mídia comunica, esse fato ele é mediado por múltiplas linguagens, múltiplas significações e recheado de interesses múltiplos, né? Então, assim como o fato comunicado pela mídia, bem como o fato histórico construído pelos historiadores, eles estão imbuídos de subjetividades. Então, e aí Ana Paula Goulart Ribeiro bem destaca a contribuição do historiador Michel de Certeau quando ele diz que toda escrita histórica parte de um lugar social. Da mesma forma, são a construção dos fatos, bem como os fatos históricos, né? Então, todo fato histórico ele parte de um lugar social. Todo discurso ele parte de um lugar social. E esse lugar ele é institucionalizado e esse lugar ele é recheado de subjetividades. Então, não há apenas a objetividade. Nós temos aí uma ligação de subjetividade com a objetividade nos discursos, nos fatos históricos, na escrita da história. E essa relação entre passado e presente na história, no tempo histórico, essa separação entre passado e presente não é tão simples como se parece. Ana Paula Goulart vai destacar no seu artigo que depende muito do ponto de vista do historiador, de onde o historiador está partindo, de qual lugar social que ele está partindo com o seu olhar, com a sua interpretação. Então, a separação entre passado e presente em relação ao tempo histórico está o quê? Depende do ponto de vista do historiador em relação às mudanças e às transformações sociais. E aí, a partir dessa percepção das mudanças e transformações que ocorrem na sociedade, é que o historiador vai aí distinguindo passado e presente no tempo histórico, compreendendo presente como sendo atualidade, né? Como sendo aquilo que é atual, e passado como sendo aquele que o não ser, aquele que não é mais, aquilo que não existe mais. Então, Ana Paula Goulart vai dizer que essa separação entre passado e presente não é tão simples quanto se parece em relação ao tempo histórico. E para clarificar mais essa questão do tempo histórico, ela traz as contribuições do historiador Fernando Brodel, que ele vai destacar que o tempo histórico ele é dividido entre longa, média e curta duração, né? Fernando Brodel ele divide o tempo histórico em 3 durações para facilitar nossa compreensão
de perceber as mudanças e permanências na sociedade, perceber as ações do homem no tempo e no espaço, o que é que vem permanecendo na sociedade, o que é que vem mudando, né? O que é que permanece na sociedade por muito tempo, o que é que se transforma de modo mais rápido. Então, que durações do tempo histórico são essas? Fernando Brodel vai destacar a longa duração, que é aquilo que permanece na sociedade por séculos, ultrapassa séculos e séculos e permanece na sociedade. A média duração, que seria o tempo das conjunturas, aquilo que permanece na sociedade, aproximadamente no intervalo de tempo da vida de uma pessoa, 70, 80, 90 anos. A curta duração se refere aos eventos, né? A brevidade desses eventos, né? A curta duração, por exemplo, a morte de Getúlio Vargas em 1954, é um fato, pode se encaixar como uma curta duração. Então, essa relação dialética, essa relação das três durações ocorrem simultaneamente na sociedade e é para nós, enquanto historiadores, perceber as mudanças e permanências na sociedade. Então, de certa forma, o fato histórico, ele tem suas subjetividades, não é neutro, né? E a mídia, ela constrói um real discursivo, né? O lugar da história, de certa forma, está ligado ao lugar da mídia, né? E a mídia constrói uma ideia de história, muitas vezes impõe essas concepções de história, mas o que cabe a nós historiadores termos um olhar crítico e saber ler a história através dos jornais, seja esse jornal televisivo, seja esse jornal pelo rádio, seja esse jornal impresso. Então, cabe nós historiadores fazermos uma leitura crítica dos discursos midiáticos e perceber que por trás dos discursos existem as ideologias políticas, existem os interesses, bem como desnaturalizar esses discursos e problematizar, ok? Pessoal, agora passo a discussão, a reflexão para o Pedro Henrique dos Anjos, estudante do 5º período de História. Olá, Pedro Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito boa noite a você, amiga, a você, amigo. Muito bom dia ou boa tarde também, que está assistindo aqui a gente, que está dispondo um pouquinho de tempo para ver nossa discussão, que eu acho uma discussão muito peculiar, o momento que a gente vive, pois eu creio que vocês estão assistindo por um aparelho móvel ou um computador, e essa discussão é justamente sobre um artigo da professora Ana Paula Ribeiro, que vai envolver suas duas áreas de formação, o jornalismo e a história por outro lado. E como eu vou fazer apenas uma breve participação com vocês, eu vou tratar de um dos conceitos que ela traz, que é o fato histórico, que ela discute no início do seu texto, e vou tratar posteriormente sobre justamente o que o historiador vai fazer perante a nova situação e as novas mídias, que aí já é um pouco da conclusão que ela faz, eu vou fazer esse apanhado assim geral. E fato histórico, ele parte de uma premissa do que seja fato, por exemplo. O que são os fatos? Os fatos acontecem todos os dias, mas o fato histórico ele se diferencia por uma coisa, por seu contexto, é o que a professora Ana Paula defende. Se a gente for imaginar a queda das Torres Gêmeas, elas acontecem em um determinado contexto, em uma datação específica, mas elas acontecem em um contexto de conflito internacional. Um país de centralidade como os Estados Unidos, centralidade de termo econômico, cultural, um país que influencia diversos outros. Então, a queda das Torres Gêmeas tem uma representatividade e ela vira um fato histórico diferente de muitos outros prédios que caem diariamente posso ser muito ousado, mas que caem durante anos em vários países diferentes. Então, ele tem um peso representativo diferente. E aí acho que a gente traz um pouco do que é esse fato histórico, que tem que estar envolvido dentro de um contexto econômico, político, social. Ele tem seus diversos âmbitos também. Por exemplo, fato histórico nacional, estadual, municipal. Mas, vamos lá. A professora ela vai fazer uma discussão sobre memória, que é bastante interessante, sobre como acontece esse processo de uma memória social, de uma memória coletiva. Se a gente for imaginar, por exemplo, o IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele vai ser feito na época do governo de Pedro II, e o Von Martius,
em 1845, se eu não me engano, ele vai escrever uma redação que vai ganhar esse edital de como se escrever a história do Brasil. E ele vai falar no mito das três raças, brancos, negros e índios. E a gente vê como esse processo de entender a formação da nação a partir desse mito das três raças, ele está presente em toda a nossa construção. E a memória coletiva também, essa memória a partir dos grupos, por exemplo, religiosos. Você, dentro da sua fé, deve ter seu líder religioso, ou não também, mas imaginemos que tenha. Você não conheceu esse líder religioso, mas através da história você conhece um pouco do que ele foi, do que é produzido sobre ele, você tem uma ideia sobre ele. E aí, pulando já um pouquinho para a parte da ligação entre a história e o jornalismo, a Ana Paula vai colocar que hoje o jornalismo ele cria em si um mito da imparcialidade, um mito do espelho da verdade. Então ele tem uma certa padronização que vai acontecendo a partir do século XX, e os jornalistas, as redações de jornais, elas mantêm o mesmo padrão dos grandes jornais, das televisões abertas. Pense um pouquinho, imagine aí. E nisso, quem vai produzindo agora o fato histórico não vai sendo mais um papel apenas de historiador, mas o jornalista muito mais, ele vai muitas vezes falar na hora que está acontecendo, de maneira ao vivo, um fato, e ele vai selecionar o que ele passa ou não passa no seu jornal. O que é ou o que não é o fato histórico. Não é interessante? E ela vai falar então como o historiador trabalhar, vai dar sugestões, inclusive com estudo semiológico do sentido, trabalhar com relação a essas novas mídias. Então o historiador se utilizar também do jornal como uma fonte, para que a partir dessa fonte ele consiga também estudar os fatos históricos, que ela diz que é um processo que vem acontecendo a partir do século XX. A maioria dos trabalhos envolvendo esse recorte temporal até a contemporaneidade tem jornais como fonte primária. Então ela vai falando como essas mídias elas vão sendo inseridas no trabalho diário do historiador. Foi um pouquinho do artigo, mas eu espero ter instigado um pouquinho você a ler, ajudado na interpretação também. E de antemão agradecer, agora por fim na verdade, agradecer a sua presença aqui no canal. Inscreve, curte, dá um like e dá dica, sugestão de melhorar, que é isso que a gente gosta. Um abraço.